Alguns o chamam de terra que Deus criou com um raio. Outros de os portões do inferno. Calor extremo. Miragens cintilantes. Os desertos da Namíbia no sudoeste da África. Este é um lugar hostil. Mas sim, a vida aqui em abundância. Como essas criaturas sobrevivem? Namíbia selvagem. Animais desse tamanho são raros no deserto. Corpos grandes precisam de muita quantidade de comida e água. Nos desertos da Namíbia, ambos estão escassos. Alguns dos maiores animais do planeta habitam uma das paisagens mais secas da Terra. O reino do deserto da Namíbia é cercado por 2 rios remanescentes, ao norte e ao sul. É possível viajar por dias e não ver nada além de poeira e areia. O segredo da sobrevivência nesse ambiente mora nos vales vastos e secos que cortam a terra. Há traços de rio, mas sem sinal de água. Ainda assim, mesmo sem chuvas, a vida prospera. Esses rios de areia são o coração pulsante do deserto. De forma estranha, o deserto da Namíbia é criado por água. Mais adentro, os rios fluem pelas montanhas. É uma terra de rochas e água. E com tanta água, não há escassez de vida. Os iracoides fazem das laterais dos vales íngremes suas casas. Milhares de aves vivem aqui e estão sempre voando à procura de insetos. Há milhões de anos, a água desgasta as rochas. Esculpe grandes desfiladeiros, transforma montanhas em areia e leva tudo até o mar. Eventualmente, sedimento arenoso flutua da nascente do rio e se estabelece no solo do oceano. Aqui, uma nova força assume o controle.
A poderosa corrente Benguela leva a areia pela costa em direção ao norte, trazendo depois de volta. Marés e tempestades a depositam ao longo da costa do deserto. Bilhões de toneladas de areia são jogadas aqui, depois levada para a terra pelo vento implacável, criando as dunas vastas, bonitas e hostis do deserto da Namíbia. Não há chuva. Não há água. Apenas areia. Ela voa pelas planícies vazias, dá voltas ao redor dos vales secos que cortam o deserto. O solo do vale é a casa de criaturas que não sobreviveriam em outro lugar. Gazelas, oryx, até mesmo elefantes. As árvores são uma dica sobre a sobrevivência dos animais. Plantas não crescem sem um ingrediente vital. Em algum lugar aqui há água. É tão seco no deserto da Namíbia que a água só flui por esses vales de areia por 1 mês ou 2 a cada ano. Mesmo assim, o rio raramente alcança o mar. A areia é muito seca. A água é logo sugada. Apenas as raízes mais profundas conseguem encontrá-la. Isso torna a vida possível aqui. Mesmo um elefante adulto luta para alcançar boa comida. É hora da criatividade. Elefantes são animais sociáveis. Não são tão altos para alcançar o galho, então, quando ele cai, não demora muito para outros aparecerem. O mais velho não está gostando. Bom, talvez o mais novo possa comer só um pouco. Quando o resto do grupo chega, já não há mais nada.
O fato de tantos elefantes conseguirem viver aqui é uma prova de suas grandes habilidades de sobrevivência. Os bebês nascidos no deserto podem mamar na mãe até os 7 anos. Muito mais tempo do que seus primos da savana. Sem isso, talvez eles não sobreviveriam. A umidade debaixo da areia não é a única fonte de água por aqui. Os mesmos ventos que criam as dunas também alimentam as plantas. O clima ao longo da costa da Namíbia é notoriamente brutal. A costa é repleta de destroços. Quem sobreviveu ao mar deve ter morrido de sede ou exposição. Os poucos que viveram para contar a história deram o nome dela a Costa do Esqueleto. Mas as mesmas correntes que ameaçam os navios aguam também o deserto. A água gelada do mar é esquentada pela costa quente do deserto. Dá para ver a umidade no ar. De tempos em tempos, os ventos sopram o ar úmido mais adentro. Bancos de névoa pairam pelo deserto. No rio de areia, no frio da manhã, a água condensa nas folhas. Por uma hora efêmera, é como se tivesse chovido. Mas logo, a realidade ressurge. Para as girafas do deserto, encontrar comida é só metade da batalha. A parte difícil é conseguir um parceiro. Esses dois machos costumam estar bem com a companhia um do outro. Mas quando uma fêmea aparece, isso muda. Girafas machos impressionam as fêmeas pela luta. Essa luta ainda parece muito gentil, mas podem ser brutais. A fêmea não fica impressionada.
Talvez ela não esteja pronta. Ou talvez ela saiba que não estão sozinhos. Um grupo de leões desse tamanho é extremamente raro no deserto. 3 fêmeas e 5 filhotes. Há bastante presa para eles. Mas esses leões foram perseguidos por humanos e estão quase em extinção. Muitos dos animais remanescentes usam coleiras com rádio. Rastrear os grupos é uma pequena medida de proteção. Aqui, por agora, eles estão, de certa forma, seguros. Há tempo para brincar no frescor da manhã. Há um mundo para ser explorado. Mas tempos difíceis estão por vir. O rio de areia está seco por quase um ano. E a cada dia que passa, o lugar fica cada vez mais seco. Pode demorar meses até haver outro fluxo de água. Mas a vida continua. Periquitos se abrigam na sombra das rochas. Ainda há sementes como alimento. E uma nova geração de periquitos a criar. Os babuínos prosperam aqui. São os verdadeiros sobreviventes. Eles também encontram abrigo nas paredes rochosas do rio de areia. Frutas e folhas fornecem a umidade necessária. No rio de areia, é possível encontrar comida se souber onde procurar. Os babuínos mais velhos e experientes raramente passam fome. Comida não é o problema. Como sempre, aqui é a água. Uma família de suricatos encontra o suficiente para comer nas inclinações acima do vale. Eles sobrevivem aqui porque não precisam beber. Tiram toda a água que precisam dos alimentos. É uma família pequena. 5 adultos e 3 bebês. É tudo o que o ambiente aguenta. A vida não é nada fácil. Todos os dias precisam cavar sua sobrevivência da areia e cascalho impiedosos.
O café da manhã pode ser larvas ou besouros. Se tem sorte, um escorpião suculento. Assim como os insetos tornam a vida dos suricatos possível aqui, os suricatos tornam a vida de outros possível. Tem que tomar cuidado com raposas, chacais, cobras e com o perigo que vem de cima. Águias patrulham os céus. Essa já matou um animal. Mas não foi do grupo deles. Por enquanto, os céus estão seguros. Enquanto a família se alimenta, pelo menos um sempre fica de guarda. Um grito de alarme. Um deles avistou perigo. Esta raposa está desagradavelmente perto. Ela pode estar só descansando, ou talvez contemplando o café da manhã. É mais provável que esteja se esquentando no sol da manhã. É um risco calculado. Mas talvez haja tempo para pegar o besouro no fim das contas. No fim, a família decide que a raposa está muito perto para ficarem tranquilos. Ela não sai de lá e talvez este seja o seu novo lar. Aqui pode ser um lar mais seguro. O afloramento rochoso ajudará no abrigo contra o sol e contra predadores, por enquanto. Mas, inevitavelmente, os predadores os acharão novamente. A vida no Rio de Areia significa estar em constante mudança. Nas vastas planícies estéreis, dentre os vales do Rio de Areia, a vida é ainda mais difícil. Como sempre, a questão é procurar por água. Avestruzes conseguem andar longas distâncias. São feitos para o deserto. Oryx e gazelas também. Estão à procura de uma joia rara do deserto. Uma pequena nascente de água fresca longe do Rio de Areia. Para os animais que conseguem chegar, há um fio de água o ano todo. Andorinhões bebem voando. Corvisóis vêm voando de quase 60 quilômetros de distância.
Muitos grupos se juntam toda a manhã. Eles mergulham as penas do peito, absorvendo água para carregar aos mais novos em meio ao deserto. Devem ficar em alerta. Os falcões observam o oásis. Para eles, também é um lugar de plenitude. Os pássaros veem o predador chegando e se dispersam. Dessa vez, o falcão erra. Mas logo, ele tentará de novo. Dessa vez, o falcão não erra. No Vale do Rio de Areia, os elefantes desenvolveram sua maneira única de conseguir água. As árvores têm raízes profundas. São a prova de que há água aqui. O problema é alcançá-la. Os babuínos ficam felizes quando os elefantes chegam. Eles sabem o que vem depois. Os elefantes são a garantia de uma bebida grátis. Esses grandes animais conhecem o deserto. O olfato deles é poderoso o suficiente para cheirar a menor quantidade de água, mesmo enterrada profundamente. Quando encontra o lugar, o elefante começa a cavar. Os babuínos precisam apenas esperar. A 1 metro de profundidade, o elefante acha o que estava procurando. Ele retira a água arenosa e o que fica é uma piscina limpa. Os elefantes do Rio de Areia conhecem os bons lugares para cavar. Eles devem ter aprendido com suas famílias. Os elefantes passam conhecimento de geração em geração. É a chave do sucesso deles. Os babuínos esperam os elefantes saírem de perto dos poços. Até uma águia aprecia o gole d'água limpa no deserto. Para todos esses animais, é uma oportunidade de ouro. Rapidamente, esses poços irão secar. Os elefantes seguem seu caminho, mas deixam para trás uma oportunidade para animais famintos. Seu esterco. O sistema digestivo do elefante é pouco eficiente. O esterco deles contém muitos nutrientes que não conseguem digerir. Para os elefantes, isso significa busca constante por comida. E outros animais aproveitam as sementes e insetos não digeridos que recolhem no esterco. Em
breve, as últimas gotas de água e os últimos pedaços de esterco acabarão. O calor escaldante castiga o deserto. Um dia o rio voltará a fluir. Mas primeiro, é preciso chover nas montanhas a centenas de quilômetros ao leste. Até lá, não há certeza sobre as próximas bebida e comida. Os filhotes de leão têm cerca de 5 meses. Precisam de carne fresca em poucos dias, senão morrerão de fome. Francolins pegam os restos de esterco dos elefantes. Ótima prática de observação para jovens predadores. Felizmente para os pássaros, os filhotes se distraem fácil. Esses jovens têm muito que aprender antes de caçar por conta própria. Os leões caçam por emboscada. Mas no ambiente desértico, as oportunidades são raras. Fica difícil se esconder. Um filhote não resiste e segue os adultos. Um erro que pode estragar a caça e custar a vida do pequeno filhote. Um oryx se aproxima deles. Uma oportunidade. As leoas se separam. 2 fêmeas se escondem atrás da saliência rochosa. A outra parte para a abordagem direta. E a emboscada está feita. Mas o filhote assusta um grupo de gazelas. Para a fêmea sozinha não há mais saída. Ou não. As outras 2 estão escondidas logo ali. Para os leões do Rio de Areia, 9 entre 10 caçadas acabam em fracasso. Mas dessa vez estão com sorte. As fêmeas comem a parte delas. Depois trazem os filhotes para se alimentarem com as sobras. Mas enquanto a maioria dos filhotes espera pacientemente até as fêmeas voltarem, um irmão se perde. As leoas voltam. Os filhotes ficam felizes em vê-las. Mas as adultas logo percebem que falta um.
Elas chamam o filhote desaparecido. O chamado atraiu 2 grandes machos. Se eles forem os pais dos filhotes, não haverá problemas. Senão, vão matá-lo para gerar filhotes próprios. Sozinho na mata, o filhote perdido é um alvo fácil. Se ele não encontrar o caminho de volta à proteção de sua mãe, facilmente perderá a vida. O sol se põe depois de mais um dia seco no rio de areia. Uma terra perpetuamente esperando por chuva. Aqui, todos os dias há o balanço entre a vida e a morte. Um novo dia começa e a temperatura volta a subir. Os cólios se esquentam no sol da manhã. Um caracal observa o deserto em busca de café da manhã. Corvos o rodeiam. Ele comerá seus filhotes se conseguir encontrá-los. Diferente dos leões, o caracal caça sozinho. Suas orelhas enormes detectam até o menor movimento no solo. Um rato. O caracal consegue comida e água em uma única refeição. Amanhã também trouxe boa sorte para os leões. Os machos ficaram longe. É um sinal certeiro de que são os pais dos filhotes. Se não fossem, os filhotes já estariam mortos a essa hora. E finalmente, depois de muitas horas de ansiedade, o filhote perdido aparece nas dunas. Uma reunião feliz dentre as raízes ressecadas e emaranhadas. Dessa vez,
Nessa terra cruel, houve final feliz. Os machos continuam sua longa marcha pelo seu território, procurando por intrusos. Mas, nas montanhas mais ao leste do deserto, há uma mudança. A centenas de quilômetros, finalmente a chuva cai. Ela é derramada através das rochas e desfiladeiros e se espalha pelo chão do deserto. No rio de areia há um cruel e familiar céu azul. Finalmente, muitas horas depois, o rio começa a ter vida. É apenas um fio, mas é mais água do que o vale viu em um ano. O sangue da vida no deserto da Namíbia. A razão pela qual qualquer ser consegue viver aqui. A água logo será absorvida. Irá minada entre as rochas, abaixo da areia. As raízes das árvores tentarão alcançá-la. Seu crescimento trará vida nova. O rio de areia é renovado. E depois? A vida continua. O futuro aqui é sempre incerto. O reino do deserto da Namíbia continua, como tem feito há milhares de anos. E o rio de areia espera pelas chuvas mais uma vez.